Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Boa noite! Se você também é da turma dos seduzidos e das seduzidas por Jesus, seja bem-vindo ao programa Curados para Curar. Eu sou a psicoterapeuta Michele Jardim, esposa, mãe e seduzida por Jesus até o ponto de me consagrar na comunidade de louvor e adoração Emanuel. E a cada quinta-feira, largar tudo para estar aqui, trazendo um tema da psicologia para você e eu trilharmos um caminho de cura, identificarmos onde estamos feridos e ingressarmos uma jornada passo a passo rumo à cura interior, para cada vez mais nos deixarmos seduzir pelo Senhor. Porque nós acreditamos que quando você se cura, você cura tudo ao seu redor. Você se torna um instrumento de cura para as outras pessoas. Mas, também, se você não é curado, você se torna um potencial instrumento de ferida para as outras pessoas. E nós desejamos que você não seja um instrumento de ferida. Então, a nossa missão aqui é inspirar você a começar essa transformação, para se tornar também um instrumento de cura para as outras pessoas, para curar tudo ao seu redor. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Comunidade Emanuel e ainda não acompanha as nossas redes sociais, fica aqui o meu convite, seja bem-vindo. Nós estamos agora ao vivo no YouTube da Comunidade Emanuel e também no Instagram da Comunidade Emanuel. Nós, da Comunidade Emanuel, procuramos servir a vida das pessoas com amor, promovendo ações de saúde física, mental, emocional e espiritual aos mais necessitados. E sua contribuição financeira é muito importante para que isso continue sendo possível. Então, continue ajudando essa obra de Deus, que você também nos ajuda a atender as pessoas, a evangelizar, a praticar a caridade, que é a expressão máxima do amor de Deus por nós. É importante lembrar que o conteúdo desse programa é apenas uma gota se comparado ao oceano que é a alma humana e não substitui a psicoterapia. É apenas um despertar de algo que você precisa recuperar na sua vida, que você precisa curar na sua vida. E também a terapia não é apenas para tratar doenças psicológicas, emocionais, mas também para promover expansão de consciência, evolução e inteligência emocional. Por isso é importante que você saiba, busque ajuda, busque terapia, se você necessita de ajuda para transpor essas contrariedades da sua vida, tá bom? Que fazem parte da nossa vida. O Salmo 147, versículo 3, nos diz: Ele cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. E este é o ano do cuidado. 2024, o Espírito Santo reservou para nós o cuidado em 3 dimensões. O cuidado com as coisas de Deus e o nosso relacionamento com Deus. O cuidado também conosco mesmos, né? A gente se cuidar da nossa saúde espiritual, mental, emocional. E também cuidar das outras pessoas, cuidar dos nossos irmãos, do nosso Jesus irmão, que também necessita de cuidados, até que ele aprenda a se cuidar sozinho.
E é isso que eu quero orar com você, a oração do ano do cuidado. Abba, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Graças porque sempre estás comigo. Eu reconheço que tudo vem de tuas mãos e que tua misericórdia permanece para sempre. Pai, cuida de mim, cuida da minha família, daqueles que eu amo. Cuida também daqueles que mais precisam, dos doentes, dos pobres, dos que se sentem sozinhos. Ajuda-me também a cuidar de tudo que me foi confiado, a cuidar da tua obra, a cuidar dos teus filhos, meus irmãos. Eu entrego aos teus cuidados todos os meus sonhos, meus planos e projetos. Cuida do meu corpo, da minha alma, da minha mente e do meu coração. Cuida também do meu sustento e de cada dia desse ano de 2024 que eu te consagro como o ano do cuidado. Pai, eu sei que sempre cuidas de mim. Se eu tiver que atravessar a água, estarás comigo e os rios não me submergirão. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei e a chama não me consumirá, pois tu és o Senhor, o meu Deus, o meu Emanuel, o meu Salvador. Lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade e preocupação, pois é o Senhor quem cuida de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu cuidador, tudo ele proverá. Amém. Santa Teresa de Jesus, padroeira desse programa e padroeira mestra do autoconhecimento, rogai por nós. Quero também cumprimentar a equipe de produção, né? Hoje o Nicolas está cuidando da mesa de transmissão, né? O Nicolas Souza, o Nicolas Jaques nas câmeras, né? Cuidaram também do meu trajeto até aqui, para poder estar aqui com você. Então, sem essa equipe, nada disso seria possível. Então, minha gratidão a vocês, queridos. Minha gratidão também às empresas parceiras do programa que cuidam de nós através dos seus dons. Mariane Modas de Campo Bom, que cuida do meu figurino para o programa, e Estúdio G-Hair de Campo Bom, que cuida da minha produção, cabelo, maquiagem para o programa. E o versículo de hoje não poderia ser diferente do que aquele que foi cantado no início aqui do programa, né? A gente tem que ter coragem, né? E passar um óleo de peroba na cara se a gente quer dar o recado a contento, né? Então, o que a gente não faz por Jesus? Para você também se sentir seduzido por Jesus. Então, o versículo de hoje é Jeremias 20, versículo 7, onde ele mesmo diz: Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zomba de mim. Jeremias sofreu, pagou o preço por ser seduzido e se deixar seduzir por Deus. E é assim, nós também, missionários, nós pagamos um preço para sermos seduzidos. Mas, como diz o Padre Marco, ô vida que vale a pena. Ô vida que vale a pena. Vale a pena. A gente sofre uma pena, mas vale cada sofrimento. Vale cada renúncia. Vale cada sacrifício para viver uma vida de seduzido e seduzida pelo Senhor. Que é uma vida que tem sabor, é uma vida colorida, é uma vida que é inexplicável. Só vivendo, só se jogando em Deus para a gente experimentar o que é essa vida. E eu vou me acomodar aqui no nosso consultório, aqui no nosso estúdio, né? Que é uma espécie de divã, de poltrona aí do terapeuta, para a gente conversar sobre esse aspecto da nossa vida, né? Quando Deus nos chama, quando nós
somos chamados, porque o significado da palavra vocação, se não me engano é vocare, do latim, significa chamado. Nós somos chamados. A gente recebe um chamado de Deus para algo, para viver uma aventura com Deus, um propósito, uma vida com sentido, com significado. E é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Eu quero deixar assim, quero que você anote em algum lugar, escreva para não esquecer isso. Depois você coloca um bilhetinho lá no seu espelho do banheiro, lá na porta do roupeiro, dentro da sua Bíblia, para você não se esquecer que toda vocação nos remete a uma experiência de felicidade. Então, se você ainda não sente felicidade, se você ainda não vive uma vida com sentido, talvez você ainda não tenha pensado sobre a sua vocação, talvez você ainda não tenha escutado a sua vocação, talvez você esteja até negando a sua vocação, o seu chamado. Quantas pessoas, por medo do que vão vivenciar na vida com Deus, quantas pessoas renegam o seu chamado para viver outras coisas que vão trazer muitas vezes amargura, que vão trazer tantas vezes uma vida com aquele sentimento de estar incompleto, um sentimento de incompletude. Nós vamos falar depois, quando a gente entrar no propósito, nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro, eu quero cumprimentar quem está conosco no Instagram. Cadê o povo do Instagram? Lúcia Wagner, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda, Lúcia. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre vocação. Já vamos abrir, assim, é o dia 1º de agosto, mês das vocações. Já conversando sobre vocação. Vamos ver quem está conosco aqui no YouTube da Comunidade Emanuel. Como estamos? Júlia, minha paciente, que está sempre aqui, né, assídua ao programa. Vamos falar aí nas próximas sessões sobre vocação, hein? Magda, boa noite, Magda. Seja bem-vinda. Cristina, boa noite. A Júlia falando parabéns, você vai ser avó de uma menina. Sim, sim, a Maria Tereza, que leva o nome da padroeira do nosso programa, da padroeira do meu trabalho, que é Santa Teresa de Jesus, que a gente carinhosamente chama de Teresona, porque ela que inspirou no nome várias outras santas que, ao se tornar carmelitas, mudaram o seu nome para Teresa, para Terezinha, né? Temos o exemplo de Santa Terezinha do Menino Jesus, que é inspirada na Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de Calcutá também, né? Colocou esse nome. Ela de nascimento era Agnes, o nome de batismo. Nós vamos falar sobre ela no final do programa de hoje. Então, essa mulher, né, a sabedoria dessa mulher, dessa Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, uma mulher apaixonada, uma espanhola de sangue quente, sanguínea, né, temperamento sanguíneo, amorosa, também impulsiva na infância. Ela era, como é que se diz, impossível, né? Não tinha, nada segurava essa menina, né? Quando tem uma parte da história dela que os mouros começaram a invadir a Espanha e ela montou num cavalo e foi com a intenção de lutar contra os mouros para defender a Espanha.
Se não fosse o irmão e o pai dela buscarem ela, talvez ela tivesse algo muito ruim, ou até morrido, né? Nas mãos daqueles sanguinários. Então, já se mostrava aí, aqui veio essa mulher, né? Ela menininha, também ela inspirou e quando ela conheceu Jesus, ela falava tanto de Jesus que ela convenceu o irmão dela a ser religioso, eu acho que carmelita também, né? O irmão dela. Então, não podia estar perto de Santa Teresa de Jesus, que ia se tornar apaixonado por Jesus, seduzido, ia se deixar seduzir por Jesus. Então a Maria Teresa vem, né, minha neta, vem com esse nome forte, nome da mulher forte, Maria, mãe de Jesus, né, que o nome Maria significa senhora. Então ela vem, né, com essa, sou senhora, sou filha de rei, sou Teresa, para, né, trazer essa força. Então, olha, é uma criança que vai desde cedo, assim como os meus filhos foram, já se acostumando que Deus chama, que Deus seduz, e que a vida de seduzido e seduzida é maravilhosa. Então, sim, muito feliz dessa menininha vir já, né, com toda essa vocação, com todo esse chamado de Deus desde cedo, né, esse chamado à vida com Deus, que nós vamos com certeza ensinar a ela os caminhos, lógico, né, sempre respeitando a individualidade dela, sempre respeitando o que ela pensa a respeito, né, sempre, como eu ensinei meus filhos, né, inspirando e não obrigando, né, trazendo as consequências das coisas sem tornar tudo puro, impuro, bom, ruim, feio, bonito, mas trazendo que tudo a gente tinha que pagar o preço das nossas escolhas, certo? Mas tem bastante coisa para a gente conversar aqui sobre vocação. Eu não quero perder um minuto, não quero desperdiçar nem um minuto aqui na nossa conversa, porque vai ser maravilhoso, vai ser bom demais conversar sobre vocação. E como acontece, né? Eu falei um pouquinho nos stories e já fazendo um esquenta ali no WhatsApp sobre o conteúdo. Nós vamos falar sobre vocação primeira, vocação segunda, e eu vou incluir por conta própria a vocação terceira, né? Criei aqui um nome para a gente também colocar como vocação essa terceira dimensão aí do chamado de Deus para nós. Então, memorize essa frase. Toda vocação nos remete a uma experiência de felicidade. Então, vocação, o que é vocação? Vocação é um chamado de Deus para cada um de nós. E podemos dividir, então, em vocação primeira, segunda, e eu, por conta própria, estou incluindo uma terceira vocação aí para a gente fechar com chave de ouro, integrar tudo isso na nossa vida, e você vai ver que beleza viver seduzido por Jesus, por Deus. Então, nós vamos entender cada uma delas. Então, vamos começar pela vocação primeira. O que é a vocação primeira? É o chamado universal que nós recebemos de Deus. Todos nós recebemos de Deus. O chamado à vida e o chamado à santidade. Essa é a vocação primeira a que Deus nos chama, que é a viver, ou seja, recebemos o sopro de vida, e esse é o nosso primeiro chamado. Haja vida, que você viva. Então, o que isso implica? Todas as vezes que eu desejo, por exemplo, que eu desejo olhar para a morte,
toda vez que eu desejo ir para a morte, eu estou renegando o meu chamado principal, meu chamado primordial, primeiro, que Deus me chamou à vida. Então, todas as vezes que eu me autodestruo, que eu busco me autossabotar, eu estou atacando a Deus e estou negando o chamado que Ele me fez à vida. Então, olha que é mais profundo do que a gente imagina, né? E programa Curados para Curar é para a gente mergulhar para dentro, né? Não é para trazer conceitos superficiais, é para a gente ir mais fundo. Então, esse chamado é para todos. Assim como Deus deu aquela ordem, né, para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, é um chamado para todas as pessoas, né? A fecundidade, seja ela física, através dos filhos, ou seja ela espiritual, através, por exemplo, da vocação religiosa, que a pessoa acaba tendo filhos espirituais, é um chamado a todos nós. Então, um chamado à vida e à santidade, né? Sede santos, como Deus é santo. Então, independentemente de quem somos ou o que fazemos, todos nós somos chamados a viver os valores do Evangelho, como o amor, a caridade e a justiça. Só que Deus, Ele nos deu livre arbítrio. Isso significa que esse chamado precisa ter uma resposta do coração. Porque Deus não nos quer escravos. Nós somos filhos. E filhos a gente chama com amor. Então, por isso que precisamos viver como seduzidos e seduzidas por Deus. Então, como a gente pratica isso no dia a dia? Como vivemos essa vocação no nosso cotidiano? Através de pequenos atos de bondade, de caridade no nosso dia a dia. Ser um bom exemplo para os outros. Manter uma vida de oração. São formas práticas de viver a nossa vocação primeira. É sobre ser reflexo do amor de Cristo em todas as nossas ações. Então, eu me recordo, né, que algumas vezes, quando eu estive em confissão ou em algum aconselhamento com o sacerdote, geralmente quando eu mudava de cidade, eu sentia muita falta, principalmente de servir evangelizando, no sentido de anunciando o evangelho. E eu me lembro que a primeira vez que eu conversei com um sacerdote ali de Campo Bom, o padre Rafael, ele me falou que o lugar onde eu melhor poderia servir a Deus seria dentro da minha casa, com a minha família, sendo um bom exemplo para a minha família. Então, é isso. O primeiro lugar onde a gente precisa, onde a gente pode exercer esse chamado, né, viver esse chamado, viver a nossa vocação, é dentro da nossa família, que é a primeira igreja. Todos nós temos uma vocação, e a vocação é para todos. Cada pessoa está chamada a percorrer o caminho da verdade e da liberdade até se sentir profundamente realizada na sua humanidade, ou seja, profundamente feliz, porque ela é aquilo que Deus deseja que ela seja. É como se nós fôssemos tem um padre que fala no livro da Constância,
Como é que é o nome dele? Eu sei que o sobrenome é Faus. Francisco Faus. É um sacerdote da Opus Dei, né? E ele, eu lendo esse livro da Constância, me chamou muita atenção. Ele escreve muito, é belíssima. É um retiro espiritual mesmo, ler os livretos dele, né? São livros pequenos. E o padre Francisco Faus, ele falava disso, né? Que nós somos como uma pedra bruta e Deus é o escultor. E o escultor é que escolhe o que ele quer fazer com essa pedra bruta, com esse mármore bruto. É assim como as esculturas que nós vemos lá no Vaticano, por exemplo, né? A Pietà, Maria segurando Jesus descido da cruz. Aquela pedra era uma pedra bruta. E foi Michelangelo que quis esculpir essa pedra, esse mármore bruto. Então, da mesma forma, o Padre Francisco dizia que nós, para viver a alegria plena da vocação, precisamos querer ser aquilo que o escultor quiser esculpir em nós. Então, já partimos desse princípio. Ah, não, mas eu não quero. A sensação vai ser de incompletude e de um buraco interior que você vai buscar preencher com muitas coisas cada vez mais bizarras, como a gente não precisa ir muito longe para ver bizarrices de pessoas que renegam o seu chamado e vão buscar em outros lugares, né, conforme a liberdade humana, vão buscar em outros lugares a sua satisfação interior, infelizmente, sem encontrá-la. Porque nós só conseguimos, a nossa alma só consegue descansar em Deus, no amor de Deus. A nossa alma tem um vazio interior que clama pela presença de Deus. E só Deus pode preencher. Só Deus tem infinito suficiente para preencher o nosso vazio, o vazio da nossa alma, o nosso vazio existencial. Então, todos nós precisamos disso, né? Ser aquilo que Deus quer. Eu preciso ser a escultura que Deus quer esculpir, desejar isso ardentemente. O que eu mais quero, Senhor, é ser a escultura que o Senhor deseja esculpir em mim. E todos nós somos chamados à vida, homens e mulheres, né, a ser pessoas que vivem com as outras, que convivem, que crescem com elas. Somos chamados à comunhão e ao serviço. E uma das coisas que mais realiza a alma humana é servir. Nós vimos isso, não preciso explicar muito, nós vimos isso nas enchentes. Pessoas saíram de lugares muito distantes do Brasil inteiro para servir, por amor. Tinha pessoas que tiraram do próprio bolso, que colocaram seus jet skis, suas lanchas, suas coisas, seus pertences, seus bens, seu dinheiro, reuniram milhões de reais para servir ao próximo, para servir ao povo gaúcho. Nós vimos isso. Não preciso aqui entrar em muitos detalhes. Nós fizemos parte de um tempo, de um ano, o ano de 2024 vai ser marcado por essas cenas de solidariedade, para quando alguém perguntar o que realiza o ser humano, é servir. Servir é o que mais realiza a alma humana. Servir tira as pessoas da depressão, porque elas encontram um propósito maior na sua vida. Não estou dizendo aqui que nós não precisamos cuidar de nós mesmos, que nós não precisamos ter autocuidado, que nós não podemos dizer não, nada disso. Estou dizendo
que o que mais realiza o ser humano é servir. Eu sinto isso a cada quinta-feira que eu venho aqui e sirvo a sua vida com amor através do meu conhecimento. Então, como cristãos, nós somos chamados a viver como Cristo, que é o centro da nossa vocação batismal. Ou seja, dentro da nossa vocação batismal, quando nós somos batizados, nós nos tornamos sacerdotes, nós todos, tá? Homens e mulheres, nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Ou seja, nós temos a vocação sacerdotal, que eu vou explicar como é que é no nosso caso, tá? Sacerdotal, profética e régia, tá? Sacerdotes, profetas e reis. Essa vocação consiste em sermos alter Cristos, outros Cristos na humanidade, tá? Então, como que eu sou sacerdote, no meu caso mulher, né? Sacerdotisa dentro da minha casa, dentro da minha família. Quando eu falo com Deus pela minha família. Eu falo também com a minha família em nome de Deus. Claro que dentro do matrimônio, a gente vai falar sobre isso, dentro do matrimônio existe o sacerdote da casa, que é o pai, que fala com Deus em nome da sua família e que fala com a sua família em nome de Deus. Também nós somos chamados, homens e mulheres, à vocação profética, a sermos profetas, ou seja, a anunciarmos o amor de Deus aos outros e denunciar as injustiças deste mundo, colaborando ativamente para construir o reino que o Pai sonhou para nós. Então, o profeta é aquele que profetiza sobre a sua família, que profetiza vitória sobre os seus filhos, né, que ergue os filhos recém-nascidos e diz: nasceu para vencer, nasceu para ser uma flecha rumo ao céu, ao reino dos céus. Então, nós recebemos isso no nosso batismo. Eu recebi essa vocação profética de ser profetisa para o reino de Deus, no meio onde eu vivo, profetizar e denunciar as coisas. Por isso que não faz sentido nenhum aquele casal que não conhece todas essas realidades, né? Não faz sentido ele dizer assim: não, eu não vou ensinar nada sobre o reino de Deus para os meus filhos e eles decidem quando crescerem. Isso não faz o menor sentido, assim como é uma negligência os pais dizerem assim: não, eu não vou ensinar meus filhos a falar e eles, quando crescerem, decidem o idioma que eles querem falar. Isso não faz o menor sentido. Da mesma forma, cabe a nós anunciar o reino de Deus para os nossos filhos, para eles conhecerem o reino de Deus e conhecerem todas essas realidades, assim como nós ensinamos os nossos filhos a falar, tá? A falar a nossa língua pátria, nossa língua mãe. E no batismo, nós recebemos a vocação régia, que é sermos reis, tá? Ter um olhar de bondade sobre todas as coisas. Sermos reis, não como a rainha Elizabeth, por exemplo, né? Como o rei Charles, que mandam e os outros obedecem. Não. É sermos reis como Jesus foi rei, que lavou os pés dos seus discípulos. Sermos também reis no sentido de exercer governo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as coisas, e não deixar que as coisas nos dominem, tá? Isso que é a nossa vocação. Isso que significa a vocação régia, tá? Sermos reis sobre as coisas, sobre a criação. E, finalmente, cada cristão é chamado a dar uma resposta pessoal, que é uma resposta concreta, única, para Deus, para esse chamado de Deus, que é uma vocação mais específica, que nós chamamos de vocação segunda, tá? Que pode ser através do matrimônio, né? Casando e também gerando novas vocações, porque o sacerdote sai da onde? Não sai da chocadeira.
Ele não nasce de um ovo, ele nasce de uma família. Ele nasce do sacramento do matrimônio. Um monge, uma monja, um freio, uma freira, nasce da onde? Da família. Então, a família é a maior geradora de vocações que existe, porque ela que vai dar a luz a todas as outras vocações. A vida consagrada, a vida laical, que é do leigo consagrado, que a gente vai entender um pouquinho como funciona. Talvez você não tenha nunca convivido na igreja com leigos consagrados, né? Eu tive a graça de, desde pequena, conviver com uma leiga consagrada, a dona Eufrásia, que conduzia a Legião de Maria lá na paróquia, na minha paróquia mãe, né? Na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Cachoeirinha. A dona Eufrásia ainda, se eu não me engano, é viva ainda, né? Já uma pessoa com a idade bem avançada, me ensinou a rezar o rosário. Eu ia de casa em casa com ela, com a Legião de Maria, para levar essa devoção do Santo Terço. Aprendi muito com a dona Eufrásia, e eu não entendia quando eu era criança, né? Ela não era nem freira, ela não usava roupa de freira, ela não usava roupa de monja, e ela não tinha marido, ela não tinha filhos. Eu não entendia que ela era uma leiga consagrada, celibatária, porque solteiros não podem praticar fornicação, né? Você deve saber disso. Não pode ter um parceiro sem casar. Então, se não é matrimônio, é vida celibatária. Né? Se essa pessoa está à espera de um amor, à espera, né, do seu varão para se unir em matrimônio, essa pessoa aguarda em celibato, ou se ela sente o chamado a viver na virgindade, a viver no celibato, ela pode fazer um voto de celibato. Certo? Então, essa é a vocação segunda, é um chamado específico que cada pessoa recebe em sua vida. Pode ser ao matrimônio, ao sacerdócio. A vocação da ordem, ela implica também, ela traz tanto o sacerdócio, né, através do padre, que pode se tornar bispo, né, que é o sucessor dos apóstolos, né, que vai perpetuar a sucessão apostólica, que vai nos dar a graça de, se a gente voltar ao filme da história, né, volta de bispo em bispo, volta para trás, nos séculos, e vai chegar nos 12 apóstolos. E também essa vocação também abrange o diácono. O diácono que é transitório, ele é aquele que está no caminho para se tornar sacerdote, para se tornar padre. Mas também tem o diácono permanente, que ele é um homem casado, que tem filhos, que tem uma estabilidade na vida, que tem uma maturidade e deseja servir de forma mais perfeita a igreja, fazendo parte do clero. Então, às vezes, a gente olha um diácono, né? Eu achava muito engraçado, lá na paróquia Boa Viagem, tem o diácono Valdecir, né, que é diácono permanente, e as pessoas não tinham muito costume de conviver com o diácono, né? Então, eu lembro que ele falava nas homilias assim: diácono não é um meio padre. Que as pessoas achavam que o diácono era um meio padre. Não, é um diácono inteiro. Ele pode aplicar alguns sacramentos e outros não. Por exemplo, ele pode realizar o sacramento do matrimônio, batizados, mas ele não pode realizar, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, que é
consagrar a Eucaristia, né? A consagrar a hóstia. Na missa, ele não celebra a missa, ele conduz uma celebração onde as hóstias já estão consagradas. Mas o diácono é uma bênção, é um servidor, né? O diácono é aquele que está a serviço, cuidando dos pobres, das viúvas e dos órfãos, né? Essa é a grande vocação do diácono. Eu estou avançando aqui, para a gente aproveitar bem o tempo, então que eu vou lembrando, eu já vou falando, não estou falando meio que muito em ordem, não. Então, o que a gente tem? A gente tem o sacramento do matrimônio, onde dentro do sacramento do matrimônio vai a vocação, né? Dentro da vocação ao matrimônio, vai acontecer a vocação à paternidade e à maternidade. Ser pai e mãe. Por isso que, quando o casal se une em matrimônio, eles juram receber todos os filhos que Deus lhes confiar. Que pode ser um, e nunca mais a mulher conseguir engravidar, como pode ser vários, como a gente vê, né, as famílias numerosas. Mas existe uma promessa, existe um juramento que se faz no momento do matrimônio, que se o casal jurou em falso, ou seja, se eles vão depois usar métodos contraceptivos, eles estão quebrando um dos juramentos que eles fizeram com Deus. E isso implica em... não sei se chega a implicar, tu sabe, Nicolas, se chega a implicar em matrimônio falso? Quando o casal jura receber todos os filhos que Deus lhes confia e depois usa métodos contraceptivos? Opa, Padre Lino, especialista em direito canônico, já vou anotar aqui para trazer isso, né? Tudo que implica nulidade do matrimônio. O que é nulidade? É anular o matrimônio? Não, não se anula matrimônio válido. Mas se identifica que o matrimônio foi falso por causa dessas coisas, por causa desses juramentos em falso, mas não sei se esse especificamente, né, de jurar falsamente que vai receber todos os filhos, mas daí obriga a mulher a tomar anticoncepcional ou usa um preservativo, etc, etc. Se isso caracteriza matrimônio nulo, então vamos deixar essa bola picando aqui para conversar com o Padre Lino numa oportunidade aí que ele puder nos trazer esse conhecimento. Porque eu conheço sobre nulidade matrimonial, mas é da profundidade de um pires. Então, vamos falar com um especialista que a gente aí se sai melhor, né? Falando com quem conhece. Então, na vocação ao matrimônio, existe, então, essa dupla vocação dos esposos, um com o outro, e com os filhos, né? Na paternidade e a maternidade. Nós temos também a vocação laical, que é do leigo consagrado, como eu dei o exemplo, né, da Dona Eufrásia, que é leiga consagrada, ou seja, ela não foi para um mosteiro ser monja, ela não foi para nenhuma congregação ser freira, ela simplesmente quis servir a Deus no mundo, usando as roupas normais de uma mulher normal, enfim, estar no meio do mundo, entregando a sua virgindade a Deus. Então, muito bonito também a vida do leigo consagrado, né? Eles também são sinais para nós. No caso do leigo consagrado, também entra as novas comunidades, porque nós não fazemos os votos perpétuos como monges e monjas, os carmelitas,
freis e freiras, nós não fazemos isso. Nós, a comunidade Emanuel, por exemplo, nós fazemos um caminho de consagração e nos consagramos, né? Durante 5 anos a consagração, agora me fugiu o nome, assim, a consagração transitória, vamos dizer assim, né? E depois, no 5º ano, a consagração permanente. E nós somos aceitos como casais, né? Unidos em matrimônio. Nós somos aceitos como membros da comunidade solteiros, consagrados. Daí, os solteiros, eles têm o celibato formativo. Por exemplo, um jovem está fazendo um caminho de consagração e ele é celibatário naquele tempo onde ainda não surgiu a sua varoa, a sua metade da laranja ali para os dois se unirem em matrimônio. Mas também temos dentro da comunidade os celibatários. Temos a dona Elzira, que então, viúva e se tornou celibatária da comunidade, né, consagrada. Nós temos o sacramento da ordem, que eu já expliquei, que abrange padres, bispos e diáconos, que é a vida dedicada à comunidade. As pessoas, elas acham... antes se falava muito, né? Agora faz muitos anos que os padres têm respondido isso, e as pessoas não têm mais polemizado a respeito disso, sobre o padre casar, né? Poder casar. E os padres já responderam que eles não querem casar. Eu me lembro do padre Fábio de Mello dizendo, né? Ninguém nunca nos perguntou se a gente quer casar, né? Se isso é uma coisa que a gente quer brigar dentro da igreja para conquistar. Por quê? Porque dentro da vida, né, do seminário, de todos os anos que o padre ele vai tendo essa formação que o seminarista vai tendo essa formação para se tornar um sacerdote, ele vai entendendo que uma família o deixaria dividido. Ele teria o coração dividido, a vida dividida. Imagina um padre, no meio da missa, sair correndo para levar a esposa para a maternidade, que ela está dando à luz. Então, como a instabilidade emocional de uma comunidade, né? Se uma esposa fica doente, se os filhos ficam doentes. Então, para ter liberdade, né, o padre, o sacerdote, ele entende que ele precisa ser livre, que ele precisa ter asas, e que o celibato são as asas de santidade desse sacerdote. Então, uma vez eu me lembro que uma pessoa me falou assim, mas Michele, existem, aí as pessoas, né, colocam números, elas querem, enfim, né, causar com a sua pergunta. Michele, mas e aí? E contra a pedofilia que existe dentro da igreja e tal? É falta de esposa ou é falta de vida de santidade? É falta de vida de santidade. É falta de saúde mental, é algo que passou batido lá na hora da psicóloga olhar lá o seminarista, porque os seminaristas são atendidos, tem todo o apoio psicológico, acho que psiquiátrico também, para se identificar problemas mentais. E foi uma coisa que acabou passando. Agora, existem muitos homens casados que praticam pedofilia. A pedofilia ela acontece na maioria das vezes, dentro da casa, dentro da família, dentro de pessoas conhecidas de confiança da criança. Então, é um argumento que cai por terra. Tá? E é uma vida... Quando a pessoa tem o chamado, quando a pessoa tem a vocação, gente, é fecundo demais. É fecundo. Existe, então, dentro da vida consagrada, né? Aí agora, uma outra... diferente da ordem, que são os sacerdotes, os bispos e os diáconos,
tem a vida consagrada, que é freiras, os frades ou os freis, que não necessariamente precisam ser ordenados padres. Tá? Existem freis que não celebram missa, né, que não presidem missa, porque não são padres. Os monges e as monjas, irmãos e irmãs também nas fraternidades, e os leigos consagrados também, às vezes terceiro elo, como no Instituto Hesed, que tem os terceiros que eles chamam, né? Que são os leigos consagrados no Instituto Hesed, né? Ou seja, eles fazem parte de uma congregação. Então, nesse sentido, aqueles que são de vida religiosa, freis, freiras, monges, monjas, eles então fazem os votos ou promessas, procurando mostrar que com Deus no centro é possível viver com pouco, de 3 formas, tá? Com pouco, tendo tudo em comum, não ter nada meu, entre aspas, né? Que é o voto de pobreza. Também da segunda dimensão, manifestando um amor universal, sem exclusividades, ter no coração lugar para todos, especialmente para os que ninguém ama, que é o voto de castidade. E, numa terceira dimensão, desejando ser livres para serem enviados onde for mais necessário, que é estar disponível para a missão, que é o voto de obediência. Eles têm os votos. Na comunidade Emanuel, nós temos os compromissos. E o nosso cordão, aqui, né, o cordão preto, porque quando a gente está no caminho de consagração, a gente usa o cordão cinza e ele não tem nós. Mas o preto tem os nozinhos. Não sei se o Nicolas consegue pegar aqui pertinho. Os nozinhos. Consegue, Nicolas? Será que não tem que ser com essa aqui que está mais perto? Tem os nozinhos aqui. Que são os compromissos. Aqui, ó. De castidade. E mais para cima. Pobreza e obediência. Esses 3 nozinhos aqui. Ah, mas Michele, tu é casada, tu tem o voto de castidade. Sim, existe a castidade própria do matrimônio, que implica fidelidade, que implica, inclusive, estar disponível um para o outro. Porque no namoro, a tentação é fazer. No casamento, a tentação é não fazer. E aí, a gente precisa cumprir, né, viver esse voto de castidade, estando disponível também para o outro, em amor, querer estar com o outro, querer estar em intimidade com o outro. Eu já falei em outros programas a respeito disso. Pobreza evangélica, né, que é a gente colocar os nossos bens em comum com a comunidade. Então, não ter nada meu, mas tudo é nosso. Claro que existem limites para isso, né? Existem os consagrados de vida que vivem dentro da terra da comunidade. Tem os consagrados de aliança, que é o meu caso, que a gente tem a nossa casa, o nosso ambiente. Então, envolve, por exemplo, questões como herança, né? Que tem os filhos que às vezes não são da comunidade. Então, tudo isso tem um regimento que regimenta tudo isso, né? Que legaliza todas essas questões para que nós vivamos em paz, para que todos saibam aquilo que estão assinando, né? Então é importante a gente saber aonde a gente está se metendo, né? Como se diz, né? Em poucas palavras. E o que seria que eu incluí por livre, espontânea vontade, a vocação terceira? É o que o mundo aí fala, que é da vocação profissional. Você já fez algum teste vocacional? Pois é, teste vocacional vai mostrar o
que a tua personalidade, o teu temperamento, de que forma qual a profissão que ele se encaixa mais dentro dos teus talentos, das tuas habilidades. Então, geralmente, nós, uma pessoa, por exemplo, vocacionada profissionalmente, que seria uma vocação terceira, aí, já tem dons e talentos desde pequena. Por exemplo, eu era muito procurada pelas coleguinhas do colégio para elas saberem o que fazer numa determinada situação. Eu era a amiga conselheira dos meus amigos. Então, não seria diferente, embora bem tarde eu decidi seguir essa vocação, atender a esse chamado de Deus na minha vida. Bem tarde, foi por volta dos 30 anos de idade. Veja, eu tô com 42, então faz só 12 anos que eu convivo com a minha vocação profissional. Né? Mas ela sempre esteve presente no gostar de estar com as pessoas, no gostar de conduzir as pessoas para o caminho certo. É uma das obras de caridade, né? Instruir os ignorantes. Né? Então, o que é um ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento sobre uma determinada coisa, né? Um determinado assunto. Então, a palavra profissão, no seu sentido mais profundo, ela traz o conceito de profissão de fé. Sabe, na hora da missa que o sacerdote diz, professemos a nossa fé, e aí a gente vai rezar o creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Então, a nossa profissão precisa ser uma profissão de fé, no sentido de que eu creio que aquele caminho profissional que eu escolhi vai me ajudar a servir a vida das pessoas com amor, a contribuir para a humanidade, para a sociedade de uma forma nobre. Tá? Então, a profissão ela deve servir a vida com amor para ser uma vocação. Não é simplesmente um trabalho que você conseguiu aquele emprego e que todos os dias você vai para lá e diz, ai, que saco, tem que ir. Ai, que droga, eu estou trabalhando só pelo dinheiro, só pelo salário. Ou então, sei lá, aí o colega fala assim, ué, então se você não gosta do que você trabalha, por que você não pede demissão? Aí a pessoa diz assim, eu abrir mão dos meus direitos? Eu não. Então, veja que as pessoas têm uma visão distorcida sobre profissão. E dentro da perspectiva real do que é uma profissão, ir para a universidade, então, não é para todos. Não no sentido de que deva ser só para quem pode pagar. Não, não é isso. Mas só para aqueles que acreditam que querem ser formados em algo que sirva à vida. Que a vida deles, que a profissão deles sejam servir a vida com amor. Daí sim seria o ambiente acadêmico. Claro que o ambiente acadêmico hoje está todo deteriorado por ideologias e, enfim, né? Por pessoas que não têm a mínima noção do que possa ser, não em sua maioria, mas está muito presente, isso a gente vê. Não precisa estar lá dentro para a gente ver que as pessoas não têm a mínima noção do que é profissão de fé e muito menos que o trabalho que elas vão aprender ali sirva a vida com amor. A gente vê pelo nosso sistema judiciário, por exemplo, né? Se exercer a justiça, a verdadeira justiça, fosse o verdadeiro propósito, não haveria tanta injustiça. Porque as pessoas que fizeram a faculdade de Direito nesses locais estão cheias
de outros propósitos que não o verdadeiro propósito, que é a vida com Deus. Esses dias eu pude presenciar a Santa Missa aqui, que era a formatura de uma das turmas de medicina da Fevale, que é uma faculdade próxima daqui. E o padre Luciano foi bem duro com os formandos em medicina, né? No sentido do servir a vida com amor, do não enxergar o paciente como mais um número, mas como um ser humano que precisa ser ouvido, que muitas vezes vai ao médico só para ter alguém que o escute. Então, que a profissão, que a medicina vai muito além de só preencher uma receita e entregar para aquela pessoa que você nem olhou no rosto. Então, ele deu o exemplo de um santo médico, agora não vou me lembrar o nome, mas foi linda a homilia. Ele, enfim, foi bem incisivo, foi bem firme com os futuros médicos. E o que é o tal propósito? Estamos falando de vocação e o tema do programa de hoje é vocação e propósito. Muitos de nós vivemos a vida procurando o tal do propósito, não é mesmo? Procurando viver uma vida com propósito. E o que tem a ver o propósito de vida com o chamado, com a vocação que eu sou livre para aceitar e sou livre para renunciar, para negar, para fugir, para ir fazer outra coisa. A Graziela está dizendo aqui, cheguei, boa noite, Grazi, boa noite. Estamos falando agora sobre propósito. Todo mundo, né, hoje nós vivemos o tempo do propósito. Todo mundo fala de propósito. Nas redes sociais, o assunto mais falado é propósito. O que é o propósito? É um sentido ou um objetivo profundo que orienta a vida de uma pessoa, dando direção e motivação às suas ações e decisões. É aquilo que faz a vida valer a pena e está intimamente ligado às crenças, ou seja, aquilo que a pessoa crê sobre a vida, aos valores de cada pessoa e às paixões individuais, aquilo que a pessoa gosta de fazer, aquilo que a pessoa é apaixonada, é seduzida por fazer. E aí, o propósito me encontra ou eu encontro o propósito? Então, encontrar o propósito é geralmente um processo de autodescoberta. Pode ser visto como um encontro mútuo. O propósito pode se revelar a você através de experiências, reflexões e insights, enquanto você também busca ativamente compreendê-lo e manifestá-lo em sua vida. Tem alguns treinadores, geralmente aqueles que não têm uma vida com Deus, que estão nas redes sociais, que eles dizem: você cria o seu propósito. Eles não acreditam que o propósito vai se revelando, se desvelando, como algo que está coberto, né? Vai se revelando ao longo da vida. A minha profissão, por exemplo, foi se revelando ao longo dos meus 30 anos. Só com 30 anos que eu decidi que eu queria ser psicoterapeuta. Então, eu crio o meu propósito? Não. Você não necessariamente cria o seu propósito do nada, mas você pode desenvolvê-lo ao longo do tempo, à medida que compreende melhor a si mesmo, aquilo que você é apaixonado, os seus talentos, seus valores. É um processo de alinhamento entre quem você é e como você deseja contribuir com o mundo. E aí eu trouxe o exemplo do Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, que é a terapia onde o objetivo é você encontrar um propósito
a partir das dores da vida, dos traumas, das experiências dolorosas. O Viktor Frankl, ele viveu no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele presenciou muito sofrimento. Então ele acreditava que, ele chegou, né, a essa conclusão de que o sentido, de que encontrar um sentido da vida ou um propósito é fundamental para a saúde mental e o bem-estar. Porque você encontra uma meta de vida. Sem meta, a gente não sabe onde a gente quer chegar. E ou a gente fica parado, ou a gente fica como um barco à deriva no mar. Qualquer lugar serve, como diz, se eu não me engano, foi o coelhinho da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então ele afirmou que a busca pelo sentido é a principal força motivadora na vida humana. E ele destacou 3 caminhos para encontrar um sentido para a vida. Primeiro, através do trabalho, olha só como tem a ver com a vocação, com aquilo que a gente está falando aqui. Realizando algo significativo, que sirva a vida com amor, que contribua para as pessoas. Segundo, através de experiências e relacionamentos, vivenciando algo ou amando alguém. E terceiro, através da atitude, adotando uma atitude positiva em relação ao sofrimento inevitável. Né? Existem sofrimentos que são evitáveis, outros sofrimentos são inevitáveis, e ele ensina na logoterapia a ter uma atitude positiva diante dos sofrimentos. E ele observou que mesmo em situações extremas, como a que ele viveu nos campos de concentração nazistas, aqueles que encontravam um propósito e um sentido na vida eram mais capazes de sobreviver e manter a dignidade. Porque é um lugar onde se tira muito a dignidade das pessoas, né? Faz parte do esquema de dominação, é tirar a dignidade. Então ele tem uma frase aqui que eu trouxe dele. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, essa frase resume bem aquilo que ele tinha que ele entendeu dos campos de concentração. E quais as consequências, Michele, de negar o chamado de Deus na nossa vida? São 3. 3 consequências de negar, de fugir, de não viver seduzido por Deus. De não viver dizendo, sim, eu quero ser aquele mármore. Eu desejo ser a escultura que o Senhor planejou. Primeiro sentimento, primeira consequência de negar a vocação é o sentimento de incompletude, que eu falei no início. É uma sensação de vazio, de falta de realização, de que nunca está bom, de que nunca é o suficiente. Então, o chamado, seguir o chamado de Deus, atender o chamado de Deus, é um caminho para a plenitude, para se sentir pleno. Segunda consequência, conflito interno. A pessoa está sempre em guerra com alguém ou consigo mesma. Negar o chamado pode gerar um conflito entre as suas ações e a sua consciência espiritual, levando ao estresse e à insatisfação. E terceira consequência é a perda de oportunidades de crescimento. Responder ao chamado de Deus frequentemente leva ao crescimento pessoal e espiritual. E negá-lo pode significar a perda dessas oportunidades, porque não tem como escolher as duas coisas. A nossa vida é feita de escolhas. Não tem como escolher viver uma vida longe de Deus e querer ir para o céu. Existe um caminho que leva para o céu, que se chama Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se seguir por esse caminho vai culminar no céu. Outro caminho não vai culminar no céu.
como é que eu faço essa descoberta? Como é que eu faço a descoberta da minha vocação? Entrando em oração, né? Então, existem 4 pontos que você pode aplicar para descobrir, para entrar num caminho de discernimento da sua vocação. Assim como, não é segredo, né? Minha filha fez isso quando imaginou, ela foi buscar, né? Discernir qual era a escultura que Deus queria esculpir nela. Né? Então ela foi conhecer a vida religiosa, fez um caminho vocacional na vida religiosa, conheceu as carmelitas, fez um caminho vocacional no Instituto Hesed também, da irmã Kelly Patrícia. Morou na comunidade de vida, na comunidade Emanuel, lá na Terra. Morou na pior fase, Nicolas, da comunidade. Porque era tudo precário, né? Até para lavar uma roupa era um tanquinho, era um negócio que era loucura. Assim, eram os aventureiros do sítio da comunidade Emanuel. Só tinha um galpão, um fogão a lenha do lado de fora, um friozão horrível. E eu ali firme, eu não dizia, ai filhinha, volta para casa. Não, eu segui firme ali, ela aguentou firme. Enfim, ela fez essa experiência, né? No início, ali, logo que a comunidade se mudou para a terra, lá na Lomba Grande. E ela foi orando e foi recebendo textos bíblicos, né? Foi abrindo a Bíblia, foi tentando entender o que Deus ia falando para ela, até que Deus colocou um varão na vida dela, que foi o meu genro Evandro. E aí disse, não, o que eu desejo para ti é uma família geradora de vocações. Então vamos ver, né? A Maria Tereza aí tá abrindo, né, o portal das vocações surgidas da família da minha filha. Então, um exemplo aqui para você se nortear. Então, tem 4 pontos que você pode fazer para esse caminho de descoberta. Então, esse caminho de descoberta, vamos dizer assim, que tem 4 paradas, tá? Nessa estradinha da descoberta da vocação. Primeira, manter uma vida de oração e escuta da palavra de Deus. Que é pedir para o Senhor, né? Palavra. Senhor, me dá uma palavra. Abre a Bíblia e vê aquilo que Deus está falando com você. E Deus fala através da sua palavra. Receber a oração também de pessoas, de profetas, que vão te dar uma palavra diretamente de Deus também. Tá? Se manter em oração. Segunda parada nesse caminho de discernimento vocacional. Buscar orientação espiritual através de um diretor espiritual. Terceiro, esteja aberto a experimentar diferentes caminhos e serviços na igreja. Então, foi isso que a minha filha fez, né? Foi fazer experiências vocacionais. Então, por exemplo, eu vejo que existe muita expectativa. As pessoas botam uma expectativa muito grande. Às vezes, um rapaz vai fazer uma experiência vocacional no seminário, já vai ser padre. E aí, se ele volta, se ele entende que não era aquele o caminho para ele, às vezes há um julgamento, uma cobrança, porque, não, era para ser padre e tal. Então, deixar, cada um tem a sua vida para viver. Deus deu uma vida para cada um viver a sua. Não adianta você que decidiu casar, né, você, por exemplo, o homem que fez uma experiência vocacional no seminário, decidiu casar, você querer obrigar o seu filho a ser padre. Não é o caminho, tá? Então, deixar que a pessoa faça a sua própria experiência. Se Deus tiver que seduzir, Deus vai seduzir e vai ser irresistível. E o 4º ponto, né, que é confiar no tempo de Deus e ter paciência. Ter paciência. E um dos exemplos mais inspiradores que eu conheço é
o de Santa Teresa de Calcutá. Tem muitos, né? Se você olha a história dos santos, assim, nossa, é um transbordar de vocação, de chamado, de propósito, de sentido na vida, né? Tivemos aí Santo Inácio de Loyola, hoje também tivemos Santo Afonso Maria de Ligório, todos fundadores de congregações, né? Pessoas que evangelizaram o mundo inteiro, que se espalharam pelo mundo inteiro. E o que nós... o que a vida da Santa Teresa de Calcutá, ela me chama muito a atenção, porque ela já era freira quando ela recebeu o que ela chamou de vocação dentro da vocação. Ou seja, o chamado dentro do chamado. Muito parecido com o Padre Marco, porque o Padre Marco já era padre quando ele recebeu o chamado para fundar a comunidade Emanuel. Então é a vocação dentro da vocação. Ela foi fazer um retiro espiritual e na estação de trem ela foi se abaixar para atender um morador de rua e recebeu ali o chamado de Cristo de ser pobre no meio dos pobres. E depois, cada vez que ela ia orar, cada vez que ela via o crucifixo, Jesus ia seduzindo ela para ela ser pobre no meio dos pobres. E é curioso, né, que Deus vai trabalhando a paciência nessas pessoas, nesses fundadores de congregações, de comunidades, essas pessoas que têm carisma fundante, que a Madre Teresa, ela pediu licença para sua superiora para ser pobre no meio dos pobres. E a sua superiora negou esse pedido. E aí ela contra-argumentou, né? Ela disse, mas por quê? Porque as pessoas estão morrendo, são pobres. E Jesus ia provocando ela, dizendo, sai dessa vida confortável aí do convento, né? Sai daí, sai da zona de conforto. Então, era das irmãs de Loreto. Então, ela continuou ouvindo o chamado de Cristo e continuou lecionando nas escolas de Loreto. E sempre Jesus ia atormentando ela, né? Jesus ia convidando, Jesus ia seduzindo, Jesus ia provocando. E ela, a superiora, disse para ela assim, porque ela ficou tão assim frustrada de ter sido negado o chamado, que ela pensou assim, meu Deus, será que eu estou escutando coisas? Será que não é coisa da minha cabeça? E aí a superiora disse, então quem sabe, madre, irmã, né? Enfim, quem sabe a senhora deixa de ser freira? Quem sabe a senhora abandona a vocação a religiosa? Aí ela disse, não, eu prometi para Jesus que eu seria freira todos os dias da minha vida. E ela decidiu se calar e esperar. Jesus deixou ela esperando mais ou menos entre o chamado e a confirmação da igreja, né, a autorização da igreja para ela fundar as missionárias da caridade, deixou ela mais ou menos 4 anos esperando. E é um tempo de espera que é muito comum na vida dos santos. Santa Faustina, Jesus prometeu um confessor para ela, ela esperou 3 anos pelo confessor, que iria discernir as visões dela de Jesus misericordioso. Então perceba que Jesus, ele vai seduzindo. Se você começar a cantar o que eu cantei no início do programa de hoje, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu.
submete-me, vence-me. Se você começar a cantar isso e dizer, me seduza, Senhor, me seduza, Jesus. Eu quero ser seduzido por Ti. Eu quero ser seduzida por Ti. Você vai vivenciar a vocação. Você vai vivenciar o chamado. Tem uma vocação que nós celebramos também no mês vocacional, que eu não posso deixar de citar, que é ao catequista. É o catequista. A vocação a ser catequista, a catequizar, a evangelizar crianças e adolescentes. É instaurar o reino de Deus aonde ele ainda não chegou, nos corações onde ele ainda não chegou, onde toda confusão, a gente costuma dizer na igreja, né? Toda confusão de fé é falta de uma boa catequese. Ou seja, faltou o bom catequista. Por isso que a igreja, pelo menos aqui, eu percebo na Diocese de Novo Hamburgo, investe em bons catequistas, numa boa formação dos catequistas que são a bênção da igreja, são presente para a igreja ser catequista. Que é eles que vão também trazer, seduzir as crianças e os jovens para amar ao Senhor, amar a Jesus, se deixar levar por Jesus para ser a escultura que Deus e Jesus, através do Espírito Santo, desejam esculpir em cada um de nós. Gente, quero agora, nesse finalzinho de programa, a Cristina dizendo, ótimos esclarecimentos e explicações, muito bom este Curados para Curar de hoje, muito obrigada. Que bênção, né? Poder trazer isso tudo para você, poder esclarecer. Boa noite, Inês, está chegando? Legal. Poder partilhar isso com vocês sobre as vocações. Então, valorize as vocações, porque elas são sinais do céu no nosso meio. Tá bom, gente? E comece a cantar. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu quero me deixar seduzir. Seduza-me, Senhor. Seduza-me. Ajuda-me a encontrar minha vocação primeira. Ajuda-me, Senhor. Mostra-me a minha vocação segunda. Mostra-me, Senhor, a minha vocação terceira e como eu posso servir a vida das pessoas com tudo isso, com toda essa vocação integrada, todas as minhas vocações integradas na minha vida para ser um sinal de Ti, Deus Emanuel, na vida das pessoas, na vida da sociedade, em meio à humanidade. É isso. Então, lembre-se, descobrir sua vocação é um caminho contínuo, cada passo é uma oportunidade de crescimento e cura. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Viver nossa vocação é a maneira mais plena de realizar esse plano. Eu me lembro que a minha vocação primeira foi aos 15 anos de idade, quando eu fiz um retiro espiritual chamado Querigma, hoje curso Nova Vida da Escola de Evangelização Santo André, e o curso Tito, que era para sair de 2 em 2 evangelizando, e eu coloquei a minha mão direita sobre a Bíblia e prometi ser evangelizadora todos os dias da minha vida. Foi uma aliança que eu fiz sozinha com Jesus. Ninguém nunca me cobrou sobre isso. E sempre eu levei muito a sério essa vocação. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis casar. Então minha vocação
também foi um matrimônio, e eu queria que fosse um matrimônio fecundo, cheio de vocações para Deus, filhos seduzidos pelo Senhor. Então eu fiz tudo o que eu pude, eu entreguei o meu coração para que os meus filhos se apaixonassem por Jesus, e deu certo, funcionou, e essa vida que eles vivem. E a minha profissão de fé, que eu encontrei, foi um chamado também de Deus a curar os corações feridos, a enfaixar as suas feridas através do conhecimento, através de instrução, porque a instrução também cura, também alivia o coração, também nos coloca no caminho certo, tá bom? Eu desejo que você encontre a sua vocação, que você atenda ao chamado, que você seja apaixonadamente seduzido por Jesus, seduzido por Deus, seduzido pelo Espírito Santo, tá bom? Esse foi o programa Curados para Curar, toda quinta-feira às 20 horas, com você. Deus pertinho de você, aqui no YouTube da Comunidade Emanuel. Deus está conosco. Aleluia! Eu me deixei seduzir.